Joseph Nicéphore Niepce. Joseph Nicéphore Niepce. Joseph Nicéphore Niepce. Azar, eu falei Joseph. Ei galera, tudo bem? A gente já falou sobre vários enquadramentos, sobre técnicas usadas e até sobre o impacto que o cinema tem na história da humanidade. Mas você sabe como tudo começou? Hoje eu vou tentar te contar da forma mais sucinta possível como é que foi o início do cinema. Talvez eu falhe e esse vídeo tenha meia hora? Bem provável que eu vou falhar. Inclusive eu acho que eu já falhei. Certeza que ele tá longo. Mas fica aí que vai valer a pena. Depois da vinheta. Hoje em dia é bem difícil ter um celular que não tenha uma câmera pelo menos. Alguns celulares chegam até 2, 3, 4 câmeras. E até chegar nesse ponto a gente teve milênios de estudos. Existem registros sobre teorias e estudos que datam de mais de 300 anos antes de Cristo. Agora, se a gente vai considerar de fato a primeira imagem registrada permanentemente, a gente vai ter que, obviamente, voltar um pouco no tempo, pegar o nosso passaporte e ir para a França, onde a gente vai se encontrar com o inventor Joseph Nicéphore Niepce. Espero ter falado certo. Como eu não sei falar francês, eu vou chamar ele só de Joseph. E se bobear, eu vou chamar ele de Zé. Depois de aperfeiçoar por cerca de 10 anos invenções como a da câmera escura de Charles e Vincent Chevalier, Joseph foi capaz de capturar essa imagem, que era a vista da sua janela na comuna francesa de Le Gras em 1826. Que lindo, né? Parece que tem Doritos no meio da imagem. Legal, mas poxa, a gente tá falando de cinema ou de fotografia? Meu bem, tia quieta, as duas coisas têm tudo a ver, tá bom? A gente vai chegar lá. A invenção de um aparelho capaz de eternizar um momento foi o que fez ser possível anos mais tarde eternizar momentos em movimento. Se a invenção do primeiro modelo de máquina fotográfica se deve ao nosso amigo Zezinho, repare como a gente já é muito amigo, a gente tem que dar os devidos créditos àqueles que foram os pioneiros do cinema. Também na França, a gente vai ter, anos mais tarde, a invenção do cinematógrafo, criado pelos irmãos Louis e Auguste Lumière. Alô Duolingo, me patrocina. Uma rápida explicação de como funciona um filme. Sabe quando a gente tira duas fotos rápidas, uma na colada da outra, e se a gente usa as setinhas ali no computador para avançar e voltar, parece que a gente está em movimento? Então, é exatamente isso que acontece com um filme. A sigla FPS significa Frames per Second, que em português significa quadros por segundo. Existem celulares que conseguem registrar vídeos em 120 FPS, ou seja, 120 fotos por segundo. Imagine só um vídeo de apenas 10 segundos nessa configuração. São mais de 1000 fotos. Todas essas fotos mostradas em determinada velocidade, uma após a outra, é o que cria um movimento sutil de um filme. Se liga. Sacou? Num celular a gente consegue encontrar hoje em dia 120 FPS. O cinematógrafo, criado pelos irmãos Lumière, conseguia gravar em apenas 16 frames por segundo. Os dois primeiros filmes que se tem registro na história do cinema foram lançados em 1895 na França e no ano seguinte, 1896, em escala mundial. O primeiro de todos é chamado A Chegada do Trem à Estação de Ciotat, que não há muito mais a se falar sobre isso, né? Porque o título do filme meio que já explica tudo. Mas existe uma história que pode ser que não passe de uma lenda, né? Vai saber, que como as pessoas não estavam acostumadas com aquele tipo de arte, afinal, né, era 1895, quando elas viram pela primeira vez o vídeo do trem vindo na direção delas, elas morreram de medo, se levantaram e saíram correndo, achando que iam ser atropeladas. Pode ser que seja lenda, né? Não se sabe. O segundo filme, também registrado pelos irmãos Lumière, se chama A Saída da Fábrica, que também não tem muito o que falar sobre. É literalmente um vídeo onde mostra trabalhadores saindo da fábrica ao final do seu expediente. Bom, então quer dizer que os irmãos Lumière foram os inventores do cinema? Isso depende. Se liga só. Após Louis e Auguste inventarem o cinematógrafo, eles convidaram um outro francês para participar de uma sessão onde eles mostrariam alguns de seus filmes. Este se chamava Georges Méliès. Ele ficou apaixonado pela invenção. Chegou a perguntar aos irmãos quanto eles queriam pelo equipamento que era o único que existia até então. E agora a gente vai falar de algo que pode definir para você quem pode ser considerado o verdadeiro inventor do cinema. Os irmãos Lumière se recusaram a vender o cinematógrafo para Méliès porque ele era um ilusionista. E eles tinham a intenção de usar a invenção deles para fins científicos, documentais, e eles não se agradaram da ideia de ver o seu cinematógrafo sendo usado de forma artística. Depois desse episódio, Méliès acaba comprando de outro inventor, o inglês Robert William Poole, e produz o seu primeiro filme, Um Jogo de Cartas, que mostrava em cerca de 1 minuto um jogo de cartas entre 3 amigos.
Ele foi pioneiro no quesito efeitos visuais no cinema por conta da sua experiência com ilusionismo, e praticamente pai do gênero terror quando ele lança o seu curta em 1896, O Solar do Diabo. Já em 1902, a gente vai ter o seu principal trabalho que revolucionou o cinema, o clássico Viagem à Lua. Méliès não apenas inventou a montagem, pegar várias imagens, juntar elas em determinada ordem e criar uma narrativa, como também introduziu ao cinema o teatro, usando atores, estabelecendo papéis como protagonistas, antagonistas, criando cenários, locações e até a colorização. Méliès pintava quadro a quadro. Quer dizer, não necessariamente ele, né? Até porque imagine só uma única pessoa pintando milhares de imagens. Ele teria lançado um filme e ia ser só metade colorido, porque depois ele ia cansar e nunca mais ele ia vender e quebrar o cinematógrafo, pá. Quem fazia essa tarefa então? Quase que exclusivamente mulheres. Um dos motivos era o fato de que essa atividade era frequentemente vista como semelhante a algumas atividades domésticas, como pintar vidro ou porcelana. Além disso, como diz Joshua Yumibe em seu livro Cor em Movimento de 2012, historicamente, achava-se que as mulheres estavam em sintonia com as cores e eram mais suscetíveis às suas influências sensuais. E claro, além disso a gente tem o triste fato de que elas podiam ser empregadas com salários menores. Mas há de se destacar que a indústria da colorização foi na contramão do que era bem comum na época e praticamente recebeu as mulheres de braços abertos nas suas oficinas. E também podemos destacar pontos ainda mais positivos, como a oficina de colorização dos irmãos Pathé, que chegava a pagar as suas coloristas mulheres mais do que os homens recebiam em suas fábricas. Se o Joshua tá certo em relação à sintonia que as mulheres têm com as cores, isso eu já não sei. Quer dar opinião aí nos comentários? Fica à vontade. Agora, com a crescente demanda de coloristas, algumas mulheres da área chegaram a abrir seus próprios estúdios. Um exemplo seria a francesa Elisabeth Tullier, que era proprietária e coordenadora da oficina responsável pelos filmes de Méliès por 15 anos, de 1897 a 1912. A equipe dela contava com cerca de 220 outras mulheres coloristas meticulosas, talentosas, que contribuíram muito para, literalmente, colocar mais cor na sétima arte, incluindo o já mencionado trabalho de Méliès, Viagem à Lua. Como tudo na vida, a tendência é a evolução. Após Méliès, a gente vai ter Edwin S. Porter. Ele se aproveitou de todas as descobertas feitas por Méliès e aperfeiçoou elas. Se com Méliès a gente tinha o uso de locações, com Edwin Porter a gente vai ter essas locações bem mais produzidas, construindo elas de forma que colaboravam com a narrativa do filme. Se com Méliès a gente tinha a montagem, Edwin desenvolveu técnicas para contar a história de uma maneira ainda melhor, como por exemplo mostrando um personagem que está em um ambiente e em seguida mostrando ele em outro. Seu primeiro filme foi O Grande Roubo ao Trem, de 1903. Filme esse que, assim como o primeiro filme que a gente tem registro, também tem lendas em torno dele. Com os irmãos Lumière, a plateia saiu correndo porque achou que o trem ia atropelar elas. Nesse caso, Edwin Porter botou um personagem apontando a arma na direção da lente da câmera, e isso fez com que as pessoas saíssem correndo achando que iam ser baleadas. Se é verdade, não sei. Mas tem as suas lendas, né? Então, acho que dá pra mencionar. Se com os Lumière a gente vai ter a criação do cinematógrafo, com Georges Méliès a gente vai ter a implementação do teatro, da montagem, coloração, efeitos visuais, e Edwin Porter um aperfeiçoamento de todas essas técnicas de forma a contribuir para a narrativa do filme, agora a gente vai ter que falar de David Griffith, que foi responsável pelo primeiro grande sucesso de bilheteria da história do cinema. Com investimento de apenas $61 mil, eu queria ter apenas $61 mil na minha conta. Seu longa, e põe longa nisso, porque é mais de 3 horas de filme, chegou a faturar mais de $10 milhões. Sim, de $61 mil para $10 milhões. E que filme foi esse? O Nascimento de uma Nação. Quer entender por que dessa cara? Vai no nosso vídeo anterior. Eu não vou nem entrar no mérito desse filme porque a gente já falou bastante no último vídeo. E sério, dá uma olhadinha lá que vale muito a pena. Mesmo com todos os defeitos, David Griffith é considerado por muitos como o diretor mais importante da história do cinema. Não é pra menos, o cara foi o precursor narrativo no cinema. Usou a montagem para contribuir com a narrativa do filme, introduziu os flashbacks no seu filme seguinte, Intolerância. Por pior ser humano que ele fosse, é inegável a sua genialidade e contribuição para a sétima arte. O que nos mostra que às vezes a gente vai ter que separar o artista do ser humano.
Fica no ar a discussão. Quem você acha que foi, de fato, o criador do cinema? Na minha opinião, que ninguém pediu, eu sei, mas eu vou falar mesmo assim, não dá pra apontar um ponto e dizer, a partir daqui é cinema. Mas o que a gente vê hoje, inclusive aqui, esse vídeo, só é possível e só existe por conta de toda essa galera que a gente mencionou. Se a gente quiser considerar o ponto mais semelhante com o que a gente tem hoje em dia, a gente vai ter que dar mais crédito pro desgraçado Griffith. Afinal, ele basicamente criou a indústria como ela é hoje. Isso explica muita coisa, inclusive. Mas se a gente vai considerar o início do cinema a partir do momento que é possível registrar as coisas em movimento, a gente vai ter que voltar lá pra França e, parabéns aí, irmãos do Lumière, porque eles criaram o cinematógrafo, apesar de outros inventores já terem trabalhado em coisas semelhantes. Eles foram os que, de fato, criaram ali o cinematógrafo, né? Então, eles são os pais do cinema? Se você me disser, não, mas pra mim o cinema tem que ter teatro. Nesse caso, te abraça no Méliès e vai ser feliz. Graças a ele que a gente tem teatro do cinema. Eu não consigo considerar apenas um desses momentos como início do cinema. Precisou de um período de vários criadores para se juntarem, mesmo que separados, e criar essa arte incrível que a gente conhece hoje. Eu falei que ia ser longo, mas eu espero de coração que você tenha gostado. E se gostou, deixa o like aqui em todas as outras redes, é só ir ali no nosso Linktree, vai encontrar todas as nossas redes, LinkedIn, Instagram, YouTube, que outras coisas? Nos segue em tudo, tá? Em todas as redes, tudo que tiver ali, follow. Tem conta? Follow. Não tem conta? Cria e follow. Dá like em tudo, tá? Compartilha, não custa nada, né? Vamos combinar. A gente tá em tudo que é lugar, é só olhar a nossa bio. Obrigado por nos acompanhar, logo tem mais e tchau!